Deixa eu falar uma coisa, eu estou pensando muito. Estou muito pensativo. Sobre a transição de Chromatica 2 para 911. By Chromatica no iTunes. Nessa semana a gente tem a estreia de uma série que foi produzida na Espanha, que ela foi produzida pela Antena 3. Quem é essa produtora Antena 3? Ela produziu só Toy Boy, La Casa de Papel, as primeiras temporadas, Vis-a-Vis, entre outras tantas, né? Então ela é bem conceituada, vamos dizer assim, ela tem muita moral junto ao público que acompanha a Antena 3 na Espanha, e também essas séries que acabaram vindo para a Netflix se tornaram um grande sucesso. Então a gente tem aqui mais uma série que no fim das contas acabou não sendo um sucesso lá na Espanha, mas tem muito potencial para fazer sucesso aqui. É uma série chamada Perdida, é uma série que tem uma história, um plot bem interessante, que a gente vai comentar com você aqui agora. Se você quiser saber mais então sobre esta série, fique com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante aqui pra gente. Também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se você está nas redes sociais, nós também estamos. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram. Os links estão aparecendo para você agora. A história já começa com o pé na porta, né? Ela conta a história do Antônio, que é um cara que está na praia com a esposa dele e com a filha dele, a Soledade. Ele tá lá curtindo, né, o sol, curtindo a praia com a família, e de repente a filha dele some. A filha dele desaparece enquanto tá brincando na areia. Aí a gente já tem o primeiro mistério desta história. Acontece que o Antônio começa a tentar achar a filha dele, descobrir o paradeiro dela, e ele vai se envolvendo numa rede de histórias, numa rede de situações que levam ele a ser preso deliberadamente na Colômbia. Ele precisa entrar dentro da prisão para descobrir quem foi o responsável pelo desaparecimento da filha dele. Ele inventa uma situação com drogas para poder ser preso, ele acaba chamando bastante atenção, né, porque ele tá querendo ser preso mesmo, e ele vai para a penitenciária e lá ele tenta descobrir quem foi o responsável por este desaparecimento. Então a história conta pra gente essas duas linhas narrativas, que é a história do Antônio tentando se virar dentro da prisão para descobrir quem foi o responsável pelo paradeiro da menina e também efetivamente aonde essa menina tá, o que aconteceu com ela e por que, principalmente por que ela foi raptada. Como eu falei, essa série foi feita pela rede Antena 3, que tem grande sucesso, tem grande serviço prestado para o nosso entretenimento, principalmente a gente aqui do Brasil, que consumiu Vis-a-Vis, La Casa de Papel e Toy Boy assim de uma forma muito rápida, se tornou viral, a gente acompanhou muito essas histórias, nós temos críticas destas séries e foram grandes sucessos aqui no canal também, e agora eles apresentam essa nova premissa que pode ser um pouco confusa no começo para quem é mais desatento, mas funciona muito bem. Talvez por conta da proximidade, né, da Antena 3 ter produzido Vis-a-Vis, a gente tem algumas similaridades, inclusive, a respeito daquela série com esta nova. A gente tem o homem que tenta fugir da prisão, as pessoas que são os manda-chuvas dentro da prisão, né, os bandidos que são muito perigosos, inacessíveis dentro da prisão e você fica com medo deles e tal. A gente tem muito disso aqui, tem planos também, planos assim, mirabolantes para conseguir fugir dessa prisão. Isso acaba funcionando e chamando a atenção porque já funcionou em Vis-a-Vis, vai funcionar aqui também com certeza. Só que aquilo que a gente viu naquela série com o viés feminino, aqui a gente tem o viés masculino. A gente tem todos esses planejamentos, essa tentativa de fazer contatos dentro da prisão, não só para tentar sobreviver a ela, como também para tentar descobrir o paradeiro da Soledade. E o que há de mais legal nesta série, pelo menos na minha opinião, é que ela apresenta várias coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo junto com a história principal. A gente tem empregados de prisão corruptos que recebem suborno, a gente tem líderes de facção dentro das prisões que estão em guerra com outros líderes de outros pavilhões, então isso gera uma guerra interna e fica sempre nessa tensão. Tem todos os elementos do tráfico de drogas e como isso movimenta toda a história dos coadjuvantes dentro dessa prisão. E logicamente tem a história do Antônio, que procura desesperadamente a sua filha e saber o que aconteceu com ela e onde ela está. E tudo isso é uma espécie de quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça é que faz com que a gente fique interessado em acompanhar
todos os longos 50 minutos de cada episódio que esta série nos oferece. É difícil às vezes, assim como foi com Vis-a-Vis nas primeiras temporadas, tinha episódios longuíssimos e as coisas só aconteciam nos 15 minutos finais. É difícil, é uma coisa bem complicada de acompanhar, mas é porque ela foi desenvolvida para televisão e não para o streaming. Então, quando ela vem para o streaming, não vem editada para ficar menor ou mais curta, para possibilitar que você possa fazer uma maratona direta desses episódios. O que a gente tem é um produto de televisão chegando para o streaming e que eu, particularmente, não consigo assistir um atrás do outro, justamente porque é muito tempo, 50 minutos é um episódio longuíssimo, e às vezes tem episódio com barriga, que nada acontece, feijoada, aí você fica perdido e fica até um pouco entediado. Mas quando o episódio engata, não há o que segure. A história é muito boa, as histórias que acontecem em volta dessa história principal também são muito boas. Nesta série Perdida, a gente também tem um bom elenco. O principal, né, o cara que interpreta o Antônio, é o cara chamado Daniel Grau. Ele fez um filme com a Almodóvar, um filme chamado Julieta, acho que em 2015 ou 2016, e ele começou a ficar bem famoso mundialmente, né, para outros públicos que não da Espanha, a partir deste filme. Aqui ele apresenta uma atuação de força, ele é o cabeça de tudo, ele é a cabeça da história, é ele que a gente vai acompanhar até o fim, e ele consegue segurar esse personagem com muita propriedade. Ele consegue fazer com que a gente se interesse por ele, se interesse pela causa dele. A gente fica comovido muitas vezes com as coisas que acontecem com ele dentro da prisão e com o desespero dele para entender o que aconteceu com a filhinha dele de 5 anos. Então é um ator de muita expressividade, ele consegue passar essas emoções pra gente conforme a gente vai acompanhando essa história, ao mesmo tempo em que ele, de certa forma, também vai se embrutecendo quando ele está dentro da prisão, se enturmando e conhecendo aquelas pessoas dentro da prisão, ele vai se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais decidida, vamos dizer assim, dentro deste contexto. Funciona muito bem na tela. O Daniel Grau aqui, então, apresenta uma atuação praticamente de gala. Outra atriz que a gente queria também chamar a atenção é a Adriana Paz. Ela interpretou a Altagracia no Vis-a-Vis. Ela tem uma personagem também no Vis-a-Vis. Quem assistiu essa série vai reconhecer, vai saber quem é. Outra coisa, né, que tem ponto de ligação com o Vis-a-Vis aí. Não é a mesma personagem, mas a gente vê pela cara, a gente já sabe quem é. Ela interpreta a advogada do Daniel e ela também tem uma história muito importante dentro de todo esse esquema, só que a gente não pode contar porque aí seria um baita no spoiler. Aqui ela tem uma grande importância e também é uma atriz que consegue segurar bem esse papel. E também num papel muito importante, né, um papel pequeno, mas muito importante dessa história, a gente tem a Ana Maria Orozco. Caso você não saiba quem ela é de nome, a gente pode dizer pra você qual foi o maior trabalho que ela fez até hoje. Ela foi a protagonista da primeira Betty a Feia. Então ela, né, não tá com aquela maquiagem do Betty a Feia, mas aqui ela interpreta uma atriz e que ela tem uma grande importância dentro dessa história toda, só que a gente também não pode contar. É um papel, como eu falei, relativamente pequeno, mas é um papel que tem muita importância para o avanço dessa história. E ela também consegue fazer esse papel mostrando aí suas habilidades dramáticas, né? Porque ela sempre tem um pendor mais para comédia, essa atriz, né, Ana Maria Orozco. Aqui ela consegue passar aí um papel dramático com muito talento e mostra que ela é mais versátil do que as pessoas imaginam que ela é. Então aqui, nesta série, ela apresenta um dos seus grandes papéis aí na sua filmografia, na sua história como atriz. Então ela consegue entregar uma atuação muito boa, assim como todo o resto do elenco, e tudo isso somado faz com que a série seja muito, mas muito boa. Por isso, para nós aqui do canal 5 Tons, esta série Perdida recebe, na sua primeira temporada, 5 estrelas, porque é o tipo de série que vai fazer com que você fique preso na história, você vai ficar preso na cadeira, vai querer acompanhar isso até o fim para saber como isso termina. E é a melhor coisa que pode acontecer com uma série, é fazer com que a história dela prenda você de uma forma que você não vai conseguir descansar enquanto você não entender o que está acontecendo. Isso só pode acontecer porque tem um roteiro inteligente, tem as linhas narrativas que andam, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que pode confundir pessoas que acabam ficando desatentas e tudo, mas que funciona muito bem, principalmente no seu terço final, quando as pontas soltas começam a se juntar, e é o tipo de série, tem o tipão de série que vai conseguir um público muito grande aqui no Brasil. Pelo menos é o que a gente espera, porque é o tipo de série que não pode passar em branco. É uma série que vale a pena assistir, que ela tem todos os elementos que fazem dela uma série fantástica. Bom, por hoje é isso então. Muito obrigado a você que assistiu a este vídeo até aqui. A gente se vê no canal 5 Tons quando a gente fala aí mais de filmes e séries da Netflix e de outros lançamentos dos outros streamings também, né? A gente tem feito um esforço muito grande para ver os outros streamings também, enquanto o cinema não volta, porque a gente tá ainda no meio da pandemia. Então é isso, um abraço para você e a gente se vê. Tchau!